Revisão rápida de função quadrática. A expressão que determina uma função quadrática é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. E quem determina a concavidade é o a, aquele coeficiente que acompanha o x quadrado. Se o a for positivo, então a concavidade será voltada para cima, conforme o exemplo aqui. Agora, se o a for negativo, a concavidade será voltada para baixo. O coeficiente c, ele determina onde o gráfico corta o eixo y. Por exemplo, se o c aqui fosse 2, então a ordenada, que o valor do y, seria exatamente igual a 2. Já o coeficiente b, ele vai determinar a forma como o gráfico corta o eixo y. É a maneira como ele corta. Se ele corta crescendo ou decrescendo. Da seguinte forma: se o b for positivo, ou seja, maior do que zero, então ele vai cortar o eixo y crescendo, como você está observando aqui, ó. Se o b for negativo, então o gráfico, a parábola, vai cortar o eixo y decrescendo, como você pode observar no exemplo. Existem dois pontos importantes também aqui no gráfico, que são as raízes ou zero da função, que são esses dois pontos em amarelo. E para encontrar essas raízes, observe que o y para estes pontos ele é igual a zero. Então a gente vai pegar a função e vamos igualar a zero. Aí é só utilizar a fórmula de Bhaskara. A gente faz primeiro o delta, depois encontra esses x fazendo menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, dividido por 2a. E temos algumas observações em relação ao delta. O delta vai determinar a quantidade de raízes que essa função pode ter. Se o delta for positivo, a gente garante que nossa função vai ter duas raízes, como está aparecendo aqui no exemplo. Agora, se ele for igual a zero, esta parábola vai tocar o eixo x somente em um ponto, só vai ter uma raiz. E se o delta ele for negativo, eu sei que a parábola ela não passa pelo eixo x. Isso significa que nós não vamos ter raízes para esta função quadrática. Outro ponto importante é o vértice da parábola. O vértice da parábola é este ponto aqui de inflexão. É o momento em que essa função ela deixa de estar crescendo, inverte a posição e começa a decrescer. É justamente nesta posição. Para encontrar o x do vértice e o y do vértice, é só utilizar essas duas fórmulas. O x do vértice vai ser dado por menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Espero que você tenha gostado dessa revisão rápida. Me segue para mais vídeos de matemática e até a próxima aula.